São 13 de janeiro de 2025. Eu quero cumprimentar todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países com a presença do nosso Pai Yahweh. Nesse momento, pela grande bondade de Yahweh, encontra-se o Juarez Cardoso Vital em um lindo lugar, aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, isto é, em Sapucaí Mirim. Eu vou levantar o celular aqui e mostrar para vocês a paisagem desse lugar. Lindo, aqui o ambiente onde estou. Vamos lá, vou rodar o celular aqui, né, que eu quero que vocês vejam o lugar aonde estamos nesse momento. Lugar lindo, lugar gostoso, aqui em Sapucaí Mirim, divisa de São Paulo com Minas Gerais. Ou seja, aqui as pessoas bebem das duas águas, as águas paulistas e as águas mineiras, né? Para nós é um grande prazer, é uma grande satisfação trazer mais conteúdo novo para ajudar aqueles e aquelas que querem viver uma vida nova. E Yahweh é precioso e está conosco. O título dessa live de hoje é O Vaso do Oleiro. O Vaso do Oleiro. Vamos lá? Quem é o vaso? Quem é o oleiro? O vaso do oleiro. Ou melhor, quem são os vasos? E quem é o oleiro? Eu afirmo para vocês que os vasos são aqueles que servem a Satanás. E o oleiro é Satanás. Ou seja, aqueles que louvam e reverenciam a Satanás são os vasos de Satanás. E Satanás é o oleiro. Vamos lá? Yarmi Yahweh, conhecido como Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vamos lá. Vamos por parte, vamos destrinchar o peixe aqui e mostrar as astúcias satânicas. Veja bem, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, primeiro que Senhor é Baal. Então já está errado. O nome de Baal era Senhor e depois foi trocado para Baal. Então já não bate. Jeremias também não pode ser, porque a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país que nós chamamos de Israel, que também esse nome Israel é maligno, Is é um deus satânico, Ra é um deus satânico e é outro deus satânico. O nome da cidade, do país, é Yahushurul. Assim também como a cidade de Jerusalém, o nome é também Yahushurul. Tanto o país chamava Yahushurul como a cidade Yahushurul. Tá. Então a palavra do Senhor, sem anexo, porque Senhor é Baal. Então qual é o correto? A palavra de Yahweh. Jeremias não tem como, porque o hebraico não tem J até hoje. Não existe J. Então, no lugar do J é I ou Y. Então, a palavra de Yahweh
que veio a Yirmiyahu, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Observa que o oleiro está aqui embaixo, Yirmiyahu está lá em cima, e lá em cima ele manda o oleiro levantar, o oleiro também está... Olha, ele manda o mensageiro levantar e descer à casa do oleiro. Olha, o pai está lá em cima, o mensageiro também está lá em cima. E ele manda o pai manda o mensageiro levantar e descer à casa do oleiro que está aqui embaixo. Que é o oleiro? Satanás. Satanás, ele saiu lá de cima, ele foi descido aqui para baixo com o povo que o acompanhou, com o povo que o aceitou. E aqui embaixo ele fez a sua obra, ele fez os seus vasos. Qual é o vaso que o oleiro fez de barro? Satanás conseguiu embutir na cabeça da população que o homem foi feito de barro. Isso é mentira. Eu tenho um vídeo aí, o título do vídeo é: será que a história de Adão e Eva é verdadeira? É só assistir o vídeo, que nele eu dou provas que o homem não foi feito de barro, e sim das águas. Até mesmo porque os nossos corpos, mais de 70% é água. Então, o corpo é feito de água. O homem, quando vai para a cama com uma mulher, o que entra no útero da mulher para gerar um menino ou uma menina é água. O menino é formado aonde? Dentro de uma bolsa d'água. Então, o homem foi feito das águas. Isto é, os corpos foram feitos das águas, porque o ser que é colocado no corpo já existia antes que o corpo existisse. E Yirmiyahu pergunta a Iuve, que vocês chamam de Jó: onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Então ele já estava em algum lugar antes que o mundo existisse. Então quem que é esse Iuve? O Juarez Cardoso Vital, que é o mesmo Yahushua, que vocês chamam de Jó. Iuve já existia antes que o mundo existisse. Eu disse no vídeo anterior que a escada de Yirmiyahu é infinita e que eu vim de cima dela para cá. Eu sou o Jeremias da Bíblia. Yirmiyahu mandou eu levantar e descer à casa do oleiro, que é Satanás, o reino aqui embaixo. E aqui os ensinamentos que ele deu, que o homem foi feito de barro, é o vaso que ele fez de barro. E agora eu vim que o vaso quebrou na mão dele. Por que quebrou? Quebrou todos esses ensinamentos satânicos, que o homem foi feito de barro. Então, quebrou o vaso na mão do oleiro. Tá. Então, vamos lá. Observa. Jeremias capítulo 1. A palavra de Yirmiyahu, que veio a Yirmiyahu, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aí os religiosos, na inocência, os pastores cegos, diz que o oleiro é Yirmiyahu, mas sem lógica. Como o oleiro é Yirmiyahu, se Yirmiyahu manda o profeta levantar e descer a casa do oleiro que está aqui embaixo. Por aí vocês veem a tamanha cegueira de padres e pastores. Ainda colocam as pessoas para fazerem cantos pedindo para ser um vaso na mão do oleiro. Olha, um vaso na mão de Satanás? É o cúmulo. Mas acorda, gente, a gente está aqui para desvendar as mentiras, os mistérios satânicos, né, enganosos, né? O impressionante é que ele fez esse livro desse jeito, cheio de rolo, e depois colocou: ai daquele que aumentar ou diminuir isso aqui, ainda que um anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho que seja anátema. Isso é o cúmulo. Ou seja, Satanás, ele fechou a mentalidade das pessoas para quando aparecer a verdade, as pessoas não aceitar. Tá. Então tá, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observa isso. Observa que algo me faz levantar lá de cima e manda descer aqui embaixo. E aqui ele disse: lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que aqui ele ia fazer ouvir? Porque ele tirou todos os meus conhecimentos e eu nasci na inocência.
Então, aqui, aos poucos, eu ia entender, e aos poucos ia ser me falado o que fazer. E por isso ele disse: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então agora Iau está me fazendo ouvir as palavras dele, os ensinamentos dele, e mandando eu passar ao povo. Eu não estou enganando ninguém aqui. Não, isso surpreenderá o mundo. Vamos lá, versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, olha, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Veja bem, Iau fez na mentalidade do povo que o homem foi feito de barro. Então agora o barro quebrou, o vaso quebrou, e Iau vai fazer em vocês um novo vaso. Novos ensinamentos, ou seja, ensinamentos verdadeiros, que o que ele ensinou era mentiroso. Tá. Vamos lá. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, nós vamos fazer um vaso agora, como o Iau quer que seja feito, como ele achou por bem fazer, um vaso perfeito. Então veio a mim, versículo 5, a palavra de Iau, que se coloca Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Altíssimo Iau, que se coloca Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Al-Rushurul. Aqui escreve Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se eu converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Não, isso aqui está invertido. Iau não pensou em fazer mal a ninguém. Isso é colocação satânica na Bíblia. Veja bem, lá de cima desceu o destruidor. Sobre as asas da abominação veio o assolador, que é Satanás, assolando com a dor. Tá. Então, Satanás, ele está no intuito de destruir, de fazer as pessoas sofrer dores, aflições, agonias e tribulações. E agora Iau vem com a mensagem verdadeira, e quem conseguir enxergar, abraçar, reverenciar, respeitar os ensinamentos verdadeiros, Iau vai livrar do castigo que Satanás está impondo sobre vocês. É o contrário do que está escrito aqui. Aí eles inverteram aqui e colocaram: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Ele, não, Iau nunca pensou fazer mal. Acontece que Iau deixou aleatório. Se você andar de forma correta, você vai ser beneficiado ou beneficiada. Se você for ao contrário, você vai entrar em más lençóis e vai se lascar, vai sofrer, vai passar lutas, aflições, dores e tribulações. Mas isso ficou aleatório. Se você se arrepender da hora que ouvir a mensagem verdadeira e pegar o caminho verdadeiro, de forma automática você vai receber o socorro e não vão sofrer as danuras de Satanás que está querendo lascar você. É que eles inverteram, mas agora eu estou colocando em prato limpo. Vamos lá. É no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar,
Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Não, não é que ele ia arrependerei. Isso é porque eles inverteram. No momento que eu estou transmitindo a verdade a vocês, pedindo a vocês para abandonarem a idolatria, se é que vocês querem viver uma vida nova, de gozo e tranquilidade infinita. Se vocês derem ouvido de forma automática, vocês vão abandonar a idolatria, abandonar as práticas errôneas, e de forma automática as benevolências de Yahweh vai vir sobre a tua vida, sobre você. Se você fizer ao contrário, ao inverso, de forma automática você vai só se arrebentando, só se lascando e chegará numa situação feia. Satanás, ele é especialista em enganar. Hoje, tem pessoas aí que pensam que são ricas porque são donas de indústrias, carrões, aviões, tem dinheiro a laço aí, a rodo. Tá? Elas acham que são ricas, mas elas se esqueceram que a vida é infinita e que elas estão na idolatria e que isso aí é uma coisa passageira, Satanás enganando elas com coisas materiais, e embora elas não tenham tranquilidade, essas pessoas não são tranquilas. Não, 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 porque o dinheiro ele não dá tranquilidade. Não, 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 o dinheiro sem algo, ele é maldição. O mau uso do dinheiro leva o homem e a mulher à falência. Quando eu falo de falência, eu estou falando de falência da vida infinita. Ou seja, eu já vi homens milionários com revólver no ouvido para se matar. É uma prova que o dinheiro não dá a tranquilidade. A tranquilidade não está no dinheiro. Assim como também tem pessoas que pensam que ser humildes é ser pobre. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um milionário humilde, simples e capaz e viver bem. Se você utilizar o dinheiro de forma correta, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe beneficiar e você vai viver uma vida tranquila. E se você utilizar ele de forma incorreta, ele vai acabar com a sua vida. Ou seja, é uma faca é uma espada de dois gumes, que corta dos dois lados. É como uma faca, você pode utilizar ela para cortar uma verdura, descascar uma cana, etc. Como você pode utilizar para tirar a vida de alguém. O homem possuir dinheiro, não existe nenhum mal nisso. O erro não está em possuir dinheiro. O erro está no mau uso do dinheiro. Se você usar o dinheiro de forma correta, não só o dinheiro, como todas as coisas. Se você utilizar de forma correta, você só vai se dar bem. Como eu também conheço pobre, arrogante, miserável. Porque Yahweh não é Yahweh de pobreza. Yahweh não fez o homem para viver na favela. Não. Yahweh fez o homem para viver bem. Mas também ninguém foi morar numa favela por acaso. Não. Algo aconteceu para alguém parar numa favela. Tá, mas eu conheço pobres, arrogantes e metidos a bons. Orgulhosos. E conheço pessoas que têm dinheiro, que são simples e humildes. São dóceis para a gente falar com elas. Então, até mesmo porque, observa que Abraão, no passado, era rico, era milionário. E Uve, que o povo chama de Jó, era rico. E a prosperidade é promessa de Yahweh para nós. Inclusive, nós vamos viver numa grande riqueza, tendo tudo. E Yahweh promete ao seu povo riqueza. E Yahweh não quer pobreza para ninguém. Esquece isso. Pobreza é coisa de Satanás. Esquece negócio de pobreza. Pobreza é coisa satânica. Yahweh é o pai da riqueza. É fabuloso a riqueza de Yahweh. Mas vamos lá, vamos para Jeremias. Versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Yahudá e aos moradores de Jerusalém
Yahushurul, dizendo, assim diz o Altíssimo, eis que estou... olha só a maldade dos tradutores da Bíblia. Olha só, isso aqui nunca aconteceu, tá? Vou ler o versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Nunca Yahweh fez isso. Isso é coisa de Satanás. Agora, Satanás, sim, ele foge o plano de destruição na população. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora aqui ele colocou a colocação dele como se fosse algo. Olha, observe o versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mentira! Olha bem, ó sacanagem de Satanás. Pelo contrário, e aqui ele adverte para as pessoas saírem da mentira, abraçar a verdade, porque Satanás foge ao mal contra a população e quer levar a população para a destruição fora dos corpos carnais, numa penumbra, numa situação feia, caótica, terrível. E Yahweh me manda para cá para alertar vocês para saírem da idolatria, para evitar de vocês ir para lá. É o contrário do que está escrito aqui. Mas observa que aqui ele colocou que é o Senhor que foge o mal contra vós. O Senhor é Baal, é um demônio. O versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, Baal, eis que estou forjando o mal contra vós. Isso é verdade, Baal, sim, ele forja. O erro aqui é que vocês colocaram Yahweh como Senhor, e Yahweh não é Senhor. Senhor é um demônio. Não podemos chamar Yahweh de Senhor, não devemos, né? Agora, o interessante é que o Armi Yahweh manda ele aqui, versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu saí da minha posição, eu desci, eu estou aqui. Eu sou o Yarmi Yahweh, como também sou o Iuve, que vocês chamam de Jó, como também sou o Dayanul. As pessoas estão fazendo confusão porque não sabem de que se trata, gente. Esquemaram as escrituras originais. Eu aqui não estou enrolando ninguém, não estou enganando ninguém. Eu quero o bem de vocês. Observe que eles tiraram o nome do Messias da Bíblia, né? Mas por que tiraram o nome do Messias? Porque no nome do Messias tem o nome do Pai, Yahweh, Yahushua. Jeremias leva o nome do pai consigo, Yarmi Yahweh. Olha Jeremias 11:19. Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Ele estava falando dele mesmo. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Mas quem era esse Armial? Yahushua, é o mesmo. Eles cortaram a árvore com o seu fruto. Mas que prova que ele era árvore? João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Escreveram lá assim, né? Então, ele é a árvore, cortaram e lançaram fora da terra dos viventes. Mataram o Messias, mataram Yahweh também, e baniram o nome dele da face da terra, e não deixaram nem lembrança do seu nome. O povo chama ele de Jeremias. E quando ele apareceu como Yahushua, colocaram Jesus. Então, todas as vezes que o Messias esteve no mundo, trocaram o nome dele. Lá no passado, o nome dele é Yahushua. Colocaram Josué. Mudaram.
Então, o nome dele foi mudado inúmeras vezes, que cada vez que ele apareceu à população, ele apresentou com um nome. Porém, todos esses nomes tinham vínculo com Iorro. Interessante, né? Aí consumiram. Mas aí, aqui no capítulo 53 de Achaial, que também é o mesmo Jeremias, né? Capítulo 52. Ó, o capítulo 53. 53, versículo 8, parte B. Isaías e Armial, que é o mesmo Armial, e Achaial, capítulo 53, versículo 8, parte B. Eu vou ler o versículo 8 todo. Da opressão e do juízo fui tirado. Olha bem, Isaías 53, versículo 8. Da opressão e do juízo fui tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Da sua vida? Observa, da opressão e do juízo fui tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Parte B. Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isso aconteceu com quem? Com Yashaial, que é o mesmo Yahushua, que é o mesmo Jeremias. Olha só! Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O povo agrediu ele, atingiu ele, e matou, pegou ele e pregou numa estaca. Estou aqui. Eu vou provar para vocês que eu não sou fake news. Não. Eu sou Yahushua. Eu sou Yashaial. Eu sou Yarmial. Eu sou Yahussaf, que é José do Egito. Eu sou filho de Yahucaf, que vocês chamam de Jacó. Né? Interessante, né? Interessante. É profunda a história. Na quarta geração eu nasci lá no passado. Né? Nasceu Yahussaf. Aí você fala, o bisneto nada. A gente que voltou. Quando o meu pai veio a óbito, meu pai sofreu 17 anos fora do corpo carnal. Fui levado várias vezes aonde ele estava, e daí eu via ele sofrendo, porque ele tinha aprontado aqui no mundo, ele tinha tirado pessoas dos corpos carnais, e por isso ele pagou um alto preço, sofrendo aqui embaixo mesmo, sem o corpo carnal, né? E daí, Yahweh me mostra toda a situação, e depois o mensageiro de Yahweh aparece a mim, diz, Juarez, pede pelo teu pai, senão ele está lascado, está enrolado. Não tem... Se você não intervir, ele está enrolado. Interessante, né, que o mensageiro não podia resolver a situação, teria que ser eu. Por quê? E aí eu intervi pelo meu pai, fui levado de novo depois aonde ele estava, já não estava sofrendo, estava apenas numa prisão. E depois fiquei sabendo que ele tinha retornado e voltado ao estado do Mato Grosso. Eu viajando no estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, sem o procurar, o encontro. Interessante, né? Hoje ele está com 29 anos, 30 anos de idade, que tem 47 que o meu pai morreu, e ele está com 30. Ou seja, ele passou 17 anos no cativeiro, fora do corpo carnal, sofrendo. Você que está tirando vidas alheias aí, cuidado, você vai pagar caro por isso, não tem meio termo. Eu falei isso para um sargento da polícia, ele ficou apavorado na minha frente. Falei, não tem boquinha não, você tira a vida de alguém achando que você se livrou, vai encontrar com ele do outro lado. E lá vai ser permitido ele chegar a ripa em você para pagar o que você fez com ele. A coisa é feia, tá? Que daí você se entregou aos demônios, e os demônios ficam tendo direito a judiar de você. Aquilo que o homem planta, ele colhe no futuro. Quem está fazendo mal aqui está plantando o futuro. O futuro da pessoa depende dela hoje.
Impressionante, né? Então, interessante que aqui em Isaías 53, vamos lá, versículo 53, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço de alva que escreve o Senhor? Porque foi subindo, olha só, capítulo 2, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora aqui tem uma mentira grande no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso é mentira. Ele não tomou dor de ninguém. Levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Iau feriu ele? Não. Quem feriu ele foi os homens no mundo. Ferido de Iau, mentira. Ferido pelos homens que não o aceitaram, que o rejeitaram. Tá? Veja bem. Yahushua veio para salvar o que se havia perdido. Já salvou alguém até agora? Não. Não salvou ninguém. O povo já entrou na terra prometida? Também não. O povo, ninguém entrou em terra prometida até agora. Não existe terra prometida da forma que está na Bíblia, não. Tá. Na verdade, existe uma promessa infinita do homem sair do cativeiro de Satanás e viver uma vida... Esse banco seu está baixinho demais, por isso que você não está aparecendo aqui. Então, a Sara está aqui, agora melhorou. Consertamos o celular, não estava apresentando na tela aqui, né? Então, nunca se salvou ninguém. Ai, que ele veio, passou pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª, já foi resolvido? Não. Agora, observa que no Apocalipse, capítulo 6, fala de 4 cavaleiros. 3 vêm para matar e roubar, para destruir, causar danos à população. Só um que é branco e veio para salvar. Esse um é Yahushua. É o Juarez Cardoso Vital que está falando com você. Porém, essa salvação, ela se dará de uma forma inesperada. Eu disse no vídeo anterior que eu estou esperando e me subir mais um patamar para me revelar o segredo para vocês. Como vocês vão se salvar? Vão se salvar agora. Tá. O primeiro passo da salvação é abandonar a idolatria, procurar fazer o bem, respeitar o seu semelhante, abandonar todo o sistema religioso do mundo. Abraçar Yahweh. Isso é o primeiro passo. Se falava mal da vida alheia, não fala mais. Se xingava, não xinga mais. Se murmurava, não murmura mais. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Você se torna um homem tranquilo ou uma mulher tranquila. Se alguém lhe xinga, suporta calado, não revida. Vai entrar no reino de Yahweh os mansos e humildes. Mansos e humildes de entendimento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então você, se for bravo, não vai entrar no reino. Só vai entrar os mansos. Pessoas que envolvem com fuxico, com contenda, com fofoca, com egoísmo, com inveja, isso não pode existir. Gente invejosa não vai entrar no reino de Yahweh. Maldizentes, malfeitores, gente que vive em bebedeiras, em bebedices. Não. Nós temos 3 vestimentas. O segredo está nessas 3 vestimentas, tá? 3 vestimentas. Quando Yahweh me subir mais um degrau da escada,
eu vou mostrar para vocês como vestir as roupas reais, tá? Que só vai entrar no reino quem vestir as 3 vestimentas. E agora não tem ninguém vestido, tá? Essas 3 vestimentas. Nem eu, tá? Eu ainda não estou com as 3 vestimentas. Você vai falar, não, irmão Juarez? Não, ainda não. Mas por que não? O segredo é profundo, tá? Aí é onde eu digo, as pessoas ficam falando pelas orelhas sem saber o que fala. Lá em Eclesiastes 3, está nítido que para todas as coisas tem o tempo determinado. Eu tive que passar o trâmite ilegal no meio do povo. Aquela coisa, vou fazer uma parábola para você entender. A polícia pega um policial do meio deles, ele se disfarça aí de um mendigo, entra no meio da população, da favela, usa droga junto com os caras da favela, toma as bebidas deles, utiliza o que eles usam, tal e tal. Ali aquele policial, ele está fazendo uma investigação profunda. E daí ele vai passar para os demais policiais toda a situação da favela. E depois vem para se resolver o problema. Então é assim que Alro trabalha também. Satanás, ele é copista. Tá? Então eu sou aquele que estava lá em cima no topo da escada. Ué, mas se a escada é infinita não tem topo, e se eu provar que tem? Tem pessoas me questionando aí, mas se a escada é infinita, mas aonde está o topo? Será que eu sei? Tá. Então, eu saí lá de cima. O segredo é profundo. Gente, eu sou Ialro. Ialro. Ele não tem corpo carnal. Ialro, ele é uma energia, uma força infinita. Ialro não tem começo de vida nem fim de vida. Ele é uma força existente que cria tudo. Eu sou parte dessa força, eu sou infinito também. Eu sou parte de Ialro. E eu estou aqui no mundo personalizando Ialro. É que vocês não caíram a ficha. Eu estou personalizando Ialro. Porém, eu sou um investigador aqui embaixo. Eu entrei para conhecer na carne, sem os meus conhecimentos, lá de cima, passar pelo meio do povo, porque se eu viesse com todo o conhecimento, eu não ia suportar, eu não ia querer isso. Então, por isso, eu tive que mergulhar na inocência e passar todo o trâmite. E agora, Ialro começa a me voltar à minha origem. Tá? A ponto de chegar tempo aí, de acontecer coisas comigo que jamais vista no mundo. Só que as coisas têm que ir de leve, de mansinho, devagarinho. A gente não está inventando, não. Pastores, padres, anciões da questão do Brasil, e etc., bispos, são os falsos profetas preditos que viriam no mundo, que eles seriam muitos e que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Observa que todos adorariam a besta, está lá no Apocalipse, grandes e pequenos. Quem que é a besta? O sistema religioso é besta. Todos entraram nele. A besta é o sistema religioso mundial, sem exceção.
É um sistema besta. Só que Satanás, ele é astuto. Ele deu opção para o povo. Como? Pode ver que ele inventou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus adora quem? Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Eterno, que é o Deus eterno, glória, vitória, tudo deuses. Tá. Então, mas aí você vai para a católica, adora os mesmos, Deus, Jesus, Jeová, Eterno, Emanuel. Ou seja, Satanás deu opção para o cara estar saindo de um lugar indo para outro, mas só mudou a coleira, o cachorro é o mesmo. Você vai lá na macumbaria, estão lá invocando em nome de Deus, Jesus, Jeová, o Espírito Santo baixa lá, fala língua estranha, a mesma coisa da questão do Brasil, da Católica, da Assembleia, da Universal. É tudo o mesmo cachorro, só mudou a coleira. Ou seja, Satanás deu opções. Em outro lugar ele inventou o maometismo. Em outro lugar ele inventou o budismo. Em outro lugar ele inventou o islamismo. Em outro lugar ele inventou o judaísmo. Tudo satânico. O rolo é grosso. Aí ele deixou opções para o povo ficar ali caçando, sempre não vai achar nada. Torá, um livro satânico. Talmud, livro satânico. Cabala, livro satânico. O que é Cabala? O estudo do judeu. Maçonaria, ritual satânico. Clero romano satânico, cristianismo em geral satânico. Ou seja, Satanás implantou os reinos dele no mundo debaixo da idolatria e colocou a população para viver na miséria. Então, para o homem se salvar, precisa abandonar tudo isso e abraçar Yahweh. Atos 4:12. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Por que o nome? O nome é o personagem? Não. O personagem é a força superior que tem o poder de criar o que bem quiser. Só que essa força superior, ela é identificada por um nome. E o nome que se identifica essa força é Yahweh. Por isso, ou seja, o nome é a senha para se ter acesso à força superior. Então é isso. Aí o judeu, que Satanás colocou na cabeça do povo judeu, que esse nome é muito forte, é muito poderoso, teria que esconder para o povo não blasfemar dele. Mentira, escondeu para o povo não ter acesso à fonte verdadeira. Então, o segredo está aí. Ou seja, como é que é lá em cima? Juarez, você já foi em outros mundos? Já. Imensidões deles. Não estou mentindo. Tá. Como é que é lá? Igual aqui. Mesma coisa. Florestas, mesma coisa. Qual é a diferença? Não existe maldade. Não existe comer e cagar lá. Então, lá não precisa de vaso sanitário, as pessoas são alimentadas com a energia de Yahweh. Então, isso vai acontecer aqui embaixo. Tá? Yahweh vai me dar condições de deslocar vocês do sistema que vocês estão vivendo aqui embaixo para um sistema perfeito. Na hora que vocês adequar ao sistema perfeito, vai sumir as doenças, dores, tribulações, aflições, vai banir tudo do mundo. Aí vai reinar no mundo um povo inteligente, ligados com a força superior, que é Yahweh, sem tristeza, sem angústia, sem aflição e sem tribulação. E nós governaremos e reinaremos sem mortes. Não vai ter aquela de você ter cemitério, para quê?
Você não vai sepultar ninguém. Aí tem pessoas que dizem assim, nos comentários do vídeo anterior, ah, mas como vai reinar um povo se não para de nascer gente? Ô tapado, ô cego. Assista o vídeo Um Paraíso na Terra, lá eu expliquei. Essa resposta está lá no vídeo. Está lá. Vocês não assistem o vídeo, vem para cá me questionar e vai tomar na cabeça, dando um antissabichão aí, sendo que você está cego. Porque se você fosse sábio, você esperava com paciência, no momento certo, chegar ao conhecimento na sua vida. Mas não, fica atropelando as coisas e depois vão tomar na cabeça. Acreditando ou não, você vai precisar de mim, tá? Eu não estou aqui com fake news, eu não estou inventando história. Eu sei o que falo. Tá? Aqui não é padre e pastor que só pensa em embolsar o dinheiro do povo. Não. Não mesmo. Eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, dê esse like aí nos meus vídeos para que o YouTube reconheça o canal para poder divulgar a outras pessoas. Porque meu canal não é monetizado, eu não pego dinheiro das redes sociais, nem do YouTube, nem do Facebook. Mas você dando like, quando você dá like e comenta no vídeo alguma coisa, o que acontece? O canal fica mais reconhecido. Aí você vai ajudar a obra dessa forma. E também divulgar ao máximo esses vídeos para quem você tiver alcance na internet. Faça isso, que você vai estar ajudando na obra de Ialro. Porque eu não pego. Aí você pode me perguntar, mas por que você não pega dinheiro do YouTube nem do Facebook? Eles já entraram em contato comigo pedindo para mim fazer parceria com eles. Mas por que eu não pego? Porque eles, para pegar dinheiro das redes sociais, eu tenho que fazer propaganda. E as propagandas são mentirosas, eu sei, tá? Eu não posso fazer parte de mentiras. Eu não posso enganar a população. Inclusive, eu quero aqui dizer para os irmãos que eu vou abrir lives no Telegram. Tá? É chat, né? Chat no Telegram. Para falar com os irmãos na sala, interagir com os irmãos no Brasil e fora do Brasil, no Telegram. Porém, eu vou fazer uma separação. Quando eu estiver gravando lives, vai ser só live, para não misturar as coisas. Aí, quando eu for abrir sala, vai ser só sala, porque daí, se eu for fazer sala e live junto, o que acontece? Eu não vou ter tempo, não vai ter espaço para mim estar tendo diálogo com as pessoas, interagindo com as pessoas. E aí, eu abrindo um espaço só para falar com os irmãos, daí o que acontece? Vai ficar melhor. Então, a partir de agora, a gente vai abrir o chat no Telegram para falar com os irmãos na sala. As pessoas que não estão no Telegram passam a participar do Telegram. Uma outra coisa, tem um outro canal nosso, que é o canal Sara e Juarez. Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui no meu canal Juarez C. Vital. Então, as pessoas se inscrevam lá no canal Sara e Juarez, que vai chegar o momento que eu vou gravar lives lá no canal da Sara, junto com ela. Tá bom? Uma outra coisa, eu estou aqui em Sapucaí Mirim, eu tenho uma situação a resolver aqui, tá? Nesse lugar, então eu não vou poder sair daqui agora devido a essa situação. Então, os irmãos que estiver em torno aqui de São Paulo, Minas Gerais, aqui sul de Minas, né, que quiserem vir até aqui conhecer a minha pessoa, a pessoa da Sara, a pessoa do Denner, que é o proprietário, está o convite feito, estamos de portas abertas, prontos a recebê-los. Só peço a colaboração dos irmãos que vierem, para trazer o que comer, o que vocês vão comer aqui, para não deixar a despesa em cima do proprietário, porque ele já cede o espaço, né? Então, as despesas que vocês for gastar aqui, vocês tragam, ou seja, frutas, o que vocês for comer, né? Ok? Então, eu estou aqui, hoje é 13, né? Hoje são 13 de janeiro. E a gente vai ficar aqui à disposição dos irmãos. Os irmãos que quiserem vir até aqui,
Entre em contato com a gente no telefone 69 993 05 4263. Repetindo, 69 993 05 4263. Daí, nesse telefone, a gente tem mais espaço para falar com as pessoas. As pessoas que quiserem vir, entrem em contato com a gente vai estar enviando a localização. Eu creio que o irmão Odemir vai vir e o Cezinha lá de Recife também, tá? Eles estão alegres, né? Eles gostam de estar com a gente. E a Sara está aqui. Quero dar a oportunidade para a Sara dizer alguma coisa. Eu estou alegre, né? Hoje vi, quando o Juarez falou uma coisa que eu consegui enxergar, que não é à toa que o nome do Messias é Yahushua, Yahu salva. Então, está bem claro que ele falou quem é ele, né? Então, assim, eu fiquei alegre por entender isso hoje, porque Shua significa salva, Yahu salva. Então, Yahu está aqui no nosso meio. Então, assim, eu estou alegre, irmãos. Cada tempo que passa, eu consigo entender mais um pouquinho, né? Como um menino pequeno, uma menina pequena na escola. Então, assim, vamos avante, esperar o momento certo que irá ser revelado, o qual eu já sei, posso e não posso falar. É isso. É, porque o segredo está com a gente. A gente está com o segredo. A gente não está aqui inventando, né? Agora, veja bem. Será por que só 7, quase 8% dos que vão aceitar a verdade agora vão conseguir entrar no reino? Ou seja, vão conseguir permanecer vivos. Os demais vão a óbito. E depois nascerão de novo aqui, como está no vídeo Um Paraíso na Terra. Então, tem o porquê. E o porquê vocês vão ficar sabendo na hora que eu passar o segredo. É profundo, né, Dani? Sim. O Dani já está sabendo o segredo, né? Tá. Então, é profundo, tá? Mas eu tenho que esperar eu subir mais um patamar aí, mais um degrau da escada, para me passar o segredo. Aí vocês vão ver que a coisa é séria, tá? Até agora não salvou ninguém. Eu disse, são 3 vestimentas, né? 3 vestimentas. E eu disse que nem eu vesti as 3 ainda. Ué, mas irmão Juarez, você não está com as 3 vestimentas ainda? Não. Esse é o segredo. Na hora que eu vestir as 3 vestimentas, aí eu vou revelar o segredo. Olha só, na hora que eu estiver com as 3 vestimentas certinho aí, né? Aí eu vou falar o segredo para vocês. Falar, olha, eu já vesti a minha roupa. Agora vocês vão ter que vestir a mesma roupa que eu vesti para vocês ficarem livres e salvos totais. Hã? Aí, quando você vestir as 3 vestimentas, você vai dizer, aí sim, aí você pode dizer, agora estou salvo. Aí está o segredo. Mas, irmão Juarez, você não vestiu? Não, porque é determinado um tempo de eu passar o trâmite. Eu tenho como vestir já? Tem, mas não posso. Mas por que não posso? Quando eu revelar o segredo, vocês vão saber por que eu não posso. Eu tenho que aguardar. Olha só, a vestimenta é minha, eu sei como vestir ela e não posso vestir agora. Tem que esperar o tempo de Yahu. Mas, irmão Juarez, sim. Observa que eu estava lá em cima, vestidinho, bonitinho, tive que tirar tudo e vestir o lixo aqui. Ficar nu. Dentro do lixo. Então agora eu não posso sair de vez, não. É uma coisa de cada vez. Mas por que isso? É porque depois eu tenho que ensinar para vocês certinho como vocês fazerem para vestir essas vestimentas. Então eu tenho que passar na carne todo o processo.
Eu tenho que saber na carne como funciona, como não é, tá direitinho, para depois eu ter como ensinar para vocês. Não tem como você pegar um analfabeto e colocar ele para ser professor de faculdade. Primeiro ele tem que entrar no colégio, estava prézinho, primeira série, segundo, terceiro, quarto, quinta, sexta, sétima, oitava, e vai. Até ele virar um professor de faculdade leva um tempo. Então eu estou indo, né? Mas esse ano eu visto as 3 vestimentas, tá? Aí na hora que eu vestir as 3 vestimentas, eu vou dizer assim, estou vestido, agora vamos vestir vocês, tá bom? Aí na hora que vocês falam assim, agora estou vestido, aí vocês vão dizer, agora estou salvo. De forma automática, você não vai ter doença no corpo, não vai ter nada de coisa ruim. Aí quando vocês conseguirem vestir as 3 vestimentas, o inimigo não tem mais poder nenhum sobre vocês, tá? O inimigo perde todas as forças. O segredo está nas vestimentas. Ok? Eu quero finalizar aqui com Isaías e Yeshayahu, capítulo 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Então, o povo não estava sabendo. Saberá está no futuro, não está no presente. Isaías 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Está aí. Yahweh é o nome. Foi escondido há mais de 2000 anos. Yahweh. Agora chegou o tempo. É só abraçar, reverenciar e louvar a Ele. Eu pergunto para vocês, é que as pessoas não enxergam. O Cezinha, lá de Recife, ele é um homem simples, gosto dele, é meu amigo, é meu irmão. Mas para quem não sabe, ele almoça com os ministros lá em Brasília, ele tem uns 20 juízes desembargadores que almoçam com ele, são amigo dele. Ele é amigo de juízes de direito, juízas. Ele é amigo de todos os artistas do Brasil. Ele trabalha, ele não é político, porém nos eventos de Bolsonaro, às vezes ele está presente, junto com Bolsonaro. É um homem da alta sociedade, vocês não sabem disso. Inclusive, tem milionários aí, que é amigo dele, que está assistindo os meus vídeos e dizendo que estão perplexos. Tem um bispo, inclusive, que é amigo dele, eu não vou citar nome aqui, questão de ética, que já disse para ele na cara dura, esse homem está falando a verdade. É de impressionar, né? Dá dó do povo. Mas os padres que eu conversei com eles também disseram para mim, a gente sabe que você está falando a verdade, mas deixa o povo. Gente, o engano é muito grande. Os pastores bacharelados em teologia bíblica, eles sabem que eu estou falando a verdade. Mas tem pastores aí que ganham 200 mil reais por mês. Eles não querem sair do pedestral, da posição deles. Eles estão no auge da fama. Os artistas de televisão são amigos do Cezinha. Tá? Os cantores. Ele conhece todos eles. E é um homem que creu na verdade e hoje está comigo. Agora, imagina vocês. Ele disse, ele é músico profissional, ele disse que eu sou o único homem do mundo que faz a música e toca automático, sem existir a letra. Inclusive, eu cheguei em Recife, ele me levou num ambiente onde as pessoas são profissionais, né? Tinha uma mulher, inclusive é música,
Ela é editora de música, né? E daí, compositora de música, né? E daí eu falei para ela assim, tinha um violão assim, o esposo dela é sanfoneiro, eu disse para ela assim, esse violão aí tá afinado, afina esse violão para mim, me dá esse violão aí. Falei, eu vou fazer uma música para você agora. E eu peguei o violão e coloquei o nome dela na música e fiz uma música lá falando com ela. Ela ficou impressionada, ela estatalou, ela e o esposo dela, ela disse, só acredito que eu estou vendo, nunca vi isso. Será que não tem segredo comigo? Canto a qualquer momento? Hã? Eu chego assim, por exemplo, falo assim no meio do povo, dá uma palavra aí para fazer o cântico. A pessoa solta a palavra e aí sai o cântico. Simples. Assim. Meu Yahweh está conosco, me põe a lhe convidar. Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim ao mundo te buscar. Eu vim ao mundo te buscar. Aqui estou, quero te levar para um lugar superior, lhe tirando da escravidão que Satanás lhe colocou, que Satanás lhe colocou. Esse negócio de nascer, ficar velho e morrer, isso vai ter que acabar. Vou te levar para um sistema onde isso não existe lá, aonde isso não existe lá. Um abração a todos vocês. Venha comigo. Yahweh está conosco. Vamos avante e venceremos toda a batalha. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos avante. Que assim seja. Um abraço a todos.